Olha aqui, ontem a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou, né, uma ação disciplinar contra o juiz Marcelo Bretas e lhe impôs a pena de censura, que é a segunda mais leve, mas ainda assim é bastante eloquente, porque o placar foi acachapante, 12-1, e houve ali um pouco a admissão do que um juiz federal não pode fazer. Atenção, não se estava ali apenas dizendo, olha, o Bretas não pode fazer isso. O que se estava dizendo é o que os juízes federais não podem fazer. A rigor, o que os juízes não podem fazer, né? Porque existe uma lei orgânica da magistratura, né? Porque existe um código de ética dos magistrados. Então, evidentemente, os juízes têm limites, né? Eu transcrevi hoje, passei ali boa parte do tempo, à noite, transcrevendo o voto da desembargadora Simone Schreiber, né? Tá lá no meu blog, eu peço que vocês leiam. Ela, obviamente, deixa claro que o juiz Marcelo Bretas, no dia 15 de fevereiro, ontem eu falei aqui 17 de fevereiro, no dia 15 de fevereiro, que o juiz participou sim de uma atividade político-eleitoral e, por consequência, digo eu, partidária, à medida que participou lá do culto evangélico no Rio de Janeiro, com um monte de políticos junto, né? Inclusive estava lá a Flor de Lis, né, emprestando o seu aporte ético para aquele momento sagrado, né? Inaugurando alça de ponte, de viaduto, de não sei o que, junto com Marcelo Crivella. E aí lembrou a juíza, o Marcelo Crivella aconteceu em fevereiro agora, ele já era pré-candidato, né, à prefeitura, portanto um ato de caráter político, claro, partidário, por consequência, insisto, digo eu. O presidente da República, lembrou a desembargadora, este vive em trabalho político eleitoral, porque ele está sempre construindo a sua base, disse ela, é do jogo, é da democracia, é assim mesmo. E, portanto, um juiz não tem o que fazer ali, nem como suposto representante do Poder Judiciário, porque ele não tinha procuração para representar ninguém. Mas a juíza foi além, a desembargadora foi além. Lembrando que ela foi juiz, ela foi inclusive da diretoria da Associação dos Juízes Federais, ela é da carreira da magistratura, né? Ela não caiu de paraquedas nesse mundo. Lembrou a desembargadora que, ao se defender, o Bretas afirmou, Bob Furui afirmou, Valio Bene, que ele estabeleceu proximidade com os políticos do Rio de Janeiro porque ele deu dinheiro para a Prefeitura do Rio, para a Segurança Pública do Rio. Que dinheiro é esse? Dinheiro da Lava Jato. Dinheiro de pagamento de multa. Desde quando função de juiz federal é distribuir recursos? Desde quando o Poder Judiciário distribui recursos? Quer dizer que agora um juiz federal pode, eu vou pegar essa grana, vou dar para a prefeitura aqui, vou dar para um projeto ali, vou dar para... Ele agora é um distribuidor de recursos. Aquele dinheiro que está lá, assegurado pela 7ª Vara Federal do Rio, sob a custódia da 7ª Vara Federal do Rio, pertence a quem? A 7ª Vara Federal do Rio ou à União? E aí lembrou a desembargadora, mas um juiz federal, cabe a um juiz federal distribuir recursos? E ao fazê-lo, evidentemente, estabelece afinidades eletivas, não? É função? Disse mais a desembargadora, estamos diante de um problema do que ela chamou de supercompetência da Lava Jato. Que é uma coisa que eu tenho apontado aqui desde sempre, como vocês sabem. O que não é Lava Jato? Alguém sabe o que é Lava Jato e o que não é Lava Jato? Então vamos voltar ao princípio. O que foi a Operação Lava Jato?
A Operação Lava Jato foi criada como operação para investigar desvio de verbas onde mesmo? Na Petrobras. Não foi isso? Isso. Aí começou. Ah, tem mais isso aqui. Isso é Petrobras? Não, mas a gente dá um jeito. A começar do processo do Lula. O apartamento, o tríplex do Guarujá, o que tinha a ver com Petrobras? Um problema da Bancop, de uma cooperativa aqui de São Paulo. Ah, não, é que tinha o AS. Tinha o AS envolvido com a Bancop. Ah, e a OAS trabalha para a Petrobras? Trabalha. Logo, isso é Lava Jato. Isso foi parar lá em Curitiba. Aliás, teve uma disputa entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. E a Justiça desempatou, claro, em favor da Lava Jato, para mandar o tríplex lá para o Sérgio Moro. Na troca de conversas da Vaza Jato, tem claro isso. Quando o caso da Bancop vai parar em Curitiba, eles só falta soltar rojão. Porque agora a gente pega. Aliás, dias antes de apresentar sua denúncia, o Deltan Dallagnol tinha dúvidas se aquele troço ia colar ou não. Porque ele também achava fraco. Tanto é que quando o Sérgio Moro condena o Lula, ele diz, não, isso não tem nada a ver com o contrato com a Petrobras. Ah, não? Mas condenou por quê, então? Quem disse que você era, então, juiz? Você era juiz das causas da Lava Jato. Aí, descobre o esquema Sérgio Cabral. Ah, Lava Jato Rio. Mas o que o Sérgio Cabral tinha a ver com a Petrobras? Nada. Assim, uma hora os corruptos se encontram, isso eu não tenho dúvida. Mas o esquema Sérgio Cabral era subordinado ou era parte do esquema da Petrobras? Zero, nada. Inventaram essa coisa. Assim como deram um jeito de criar uma Lava Jato em São Paulo, aí para investigar Tucano. O que os tucanos tinham a ver com o esquema da Petrobras no governo petista? Nada também. Aí é a tal da supercompetência. Marcelo Bretas agora investigando os escritórios de advocacia. Que diabos isso tem a ver com Sérgio Cabral? Nada, tem alguns bandidos comuns só. Mas não é o esquema Cabral, é outra coisa. Ah, não, mas como tem bandido comum com o esquema Cabral, então a gente diz que é Lava Jato. Mas quem disse que o Cabral já era Lava Jato? Então é Lava Jato tudo que a gente quer que seja Lava Jato e não é Lava Jato aquilo que a gente não quer que seja Lava Jato. Aliás, já teve procurador aqui em São Paulo reclamando da distribuição dos processos. Primeiro passa pelo filtro. Da Lava Jato? Se a gente quer, então a gente pega. Se a gente não quer, a gente dispensa. Truque. E aí o Marcelo Bretas reclamou, deixou claro a desembargadora, que ele está assoberbado, porque muita coisa. Claro, eles querem tudo para eles. Isso é uma brincadeira. Bom, Temer foi parar na Lava Jato. É Lava Jato quem eles querem derrubar. Se fosse para resumir, é Lava Jato quem eles querem derrubar. E a desembargadora ontem colocou com clareza, primeiro disse, senhor Marcelo Bretas, o senhor não tinha nada que está fazendo, o senhor não tinha nada que fazer num ato político eleitoral. E foi muito dura nisso, muito clara. Leiam lá, transcrevi o voto. 2. Essa questão do dinheiro. Disse ela, é preciso que a investigação volte a ter um padrão republicano. Claro. Ela fez um convite, vamos rever esses métodos. Como é que juiz agora distribui dinheiro? Hein? Marcelo Bretas disse que o Crivella pediu dinheiro para ele. Aí nós vamos ver daqui a pouco, a 7ª Vara Federal do Rio virou a maior imobiliária do país. Escuta aqui, Conselho Nacional de Justiça, STF, está na hora de botar ordem nesta bagunça. Ou vocês esperam que o relator da questão no STF proponha alguma coisa que é o Edson Fachin? Qualquer coisa que o Edson Fachin proponha piora tudo.
Não pode continuar assim. E agora eu vou ajudar o presidente Bolsonaro. Eu peço desculpas ao público que me acompanha habitualmente, sabe que eu sou um crítico do governo Bolsonaro muito duro, mas eu vou agora, meninos, atenção, peço que Vólio Bene e Bob Furuia lembrem-se dessa data histórica. 18 de setembro. Sim, em que eu estou tentando ajudar o governo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro. Presta atenção em mim, presidente Jair Bolsonaro. O senhor sabe que eu acho que o senhor não deveria mais ser presidente, que o senhor já cometeu 19 crimes de responsabilidade. Mas não sou eu que derrubo. Tem que ter 2/3 da Câmara, depois 2/3 do Senado. Eu reconheço a dificuldade. E sou realista. Portanto, acho que o senhor termina o mandato até com chance de reeleição. Infelizmente. Eu tenho que dizer tudo, né? Eu poderia falar que não, gente, vai cair. Não, é difícil cair. Já que o senhor tende a ficar, pelo menos primeiro mandato, encerrar, e o senhor vai fazer uma indicação daqui a pouco para o Supremo. E o ano que vem o senhor tem outra. Presidente Jair Bolsonaro, apareceu um grande nome para o senhor indicar para o Supremo. A desembargadora Simone Schreiber. Nossa, Reinaldo, você endoidou? Não, imagina. Primeiro que ela tem todas as qualidades para ser técnicas. E segundo, porque ela é independente. O senhor, Jair Bolsonaro, vai tentar fazer o que o Lula e a Dilma fizeram. Indicar para o Supremo puxa-sacos. E gente apoiada pela turma. No caso do Lula e da Dilma, pelas esquerdas. Como Edson Fachin, por exemplo. Presidente Jair Bolsonaro, olha para minha cara aqui. A primeira vocação de um magistrado ou coisa semelhante que o senhor indicar, porque é de sua estrita confiança, para um cargo vitalício, pelo menos até os 75 anos, a primeira vocação desta pessoa é trair. Compreendeu? É. Até amigos traem. Ah, você já foi traído por amigo? Já, claro. Você já traiu? Não. Ai, como você? Não, é verdade. Eu tenho duas, só acredito em duas virtudes intransitivas, coragem e lealdade. Quase todos os indicados pelo petismo traíram miseravelmente, não o PT, o Estado de Direito. Porque como eles foram indicados em relação de compadrio, quando eles chegam lá, eles precisam demonstrar que são independentes. E sabem que vão ficar lá até os 75 anos. E não, eu não sou favorável a ter mandato para ministro, não. Acho que tem que ser mesmo assim. 6 ministros mantiveram Lula na cadeia em abril de 2018 contra o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 6 ministros lhe negaram habeas corpus em abril de 2018 e o mantiveram na cadeia. Dos 6, 5 foram indicados pelo PT. Só um não tinha sido indicado pelo PT, que era Alexandre de Moraes. Dos 5 que votaram a favor da liberdade do Lula, 3 não eram indicações do PT. Carmen Lúcia, uma pérola da indicação petista, manteve uma ADC lá, que poderia ter garantido a liberdade do Lula, para ser votada mais de 2 anos, nos 2 anos do seu mandato à frente da presidência, e não botou para votar. Estava pronta para votar desde dezembro de 2017 e ela se negou a votar. Fux, o atual presidente do Supremo, foi pedir as bênçãos para o Zé Dirceu e prometeu que mataria a coisa do mensalão no peito. Votou sistematicamente contra o PT. Quando eu digo votar contra o PT, muitas vezes votou contra o Estado de Direito. Não é contra o PT. Senhor Jair Bolsonaro, a sua família é toda enrolada. Né?
Não é? Todo enrolado? É. O senhor sabe disso. Nós vamos ver daqui a pouco. O senhor mesmo é todo enrolado. Nomeia um ministro garantista. Nomeia um ministro que antes de tomar uma decisão, vai lá, pega a Constituição. Eu, no caso, estou colocando como as democracias morrem aqui, né? Vai lá, pega a Constituição e diz, é isso que diz a Constituição? É. E não um ministro que faça uma administração política dos seus votos, como faz hoje o Edson Fachin. Votando muitas vezes contra o que dispõe a Constituição, a meu juízo. A meu juízo não, ao juízo da Constituição, quando a gente pega o que está escrito na Constituição. Então, Jair Bolsonaro, faça tudo, menos indicar para o Supremo alguém do seu campo ideológico. Até na sua própria proteção, escolha um juiz garantista. Escolha um juiz que defenda as leis. Quando Lula indicou Menezes Direito, que infelizmente morreu para o Supremo, um ministro conservador, com convicções bastante à direita, da direita democrática, militante católico, houve gritaria na esquerda. Foi um dos ministros mais técnicos que passaram pelo Supremo. Ao passo que onde o PT tentou fazer feitiçaria, vamos botar o Fachin, que tem apoio do MST, que é a favor da polifamília, que já falou contra a propriedade no campo, vamos botar não sei quem, vamos botar o outro que é ligado às minorias. Chegaram lá e disseram, agora eu vou provar que eu não devo nada para o PT. E aí votaram para manter o Lula na cadeia contra a Constituição. Não é divertido esse mundo? Então atenção, senhor Jair Bolsonaro. Estou tentando ajudá-lo. Nomeie uma garantista como a doutora Simone Schreiber para o Supremo. Além de ser também um reconhecimento importante às mulheres. Sabe por quê? Se ela estiver lá, ela não vai fazer questão de votar contra o senhor, nem de votar a favor do senhor. Ela vai fazer questão de votar a favor do que diz a lei. Só. Né? Porque é o senhor botar um puxa-saco e ele vai traí-lo no dia seguinte. Se o senhor quiser saber, esse é um conselho que eu dou técnico. Torcendo mesmo, eu estou para o senhor nomear alguém que vai traí-lo. Entendeu? Digo de novo. O Reinaldo técnico, profissional de imprensa e da análise política, diz ao senhor, nomeie um juiz garantista preocupado com as leis e com o Estado de Direito. Que isso é bom para o Brasil. O Reinaldo com sangue nos olhos, que também existe, eu só não deixo ele aparecer aqui, mas ele existe. Aí esse Reinaldo pode dizer o seguinte, faz o seguinte, nomeie o primeiro puxa-saco que lhe garantir tudo, presidente. Porque no dia seguinte ele vai traí-lo. Foi uma lição de política.